Começa agora pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí, mais um Câmara Aberta. O Conselho de Políticas Culturais de Itajaí realizou em outubro mais um Fórum Municipal de Cultura. E para falar sobre isso está conosco aqui a Bárbara Damasio, que além de uma artista renomada, é também a presidente do Conselho de Políticas Culturais. Bárbara, muito bem-vinda aqui ao Câmara Aberta. Obrigada, Elis. Muito obrigada pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho sobre esse trabalho que eu estou conduzindo nesse momento. E vida cheia, né? Porque além de presidir isso, você tem várias outras atividades. Tenho, olha, é uma agenda bem puxada mesmo, mas eu sou da teoria que quanto mais coisa a gente tem, melhor a gente produz. Eu penso assim. Pelo menos tem sido assim nesses anos todos. Você está como presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais desde o início deste ano, né? Isso, de abril. Abril. E como é que, o que já deu para fazer assim? Vocês organizaram o fórum, como é que foi? Como é que foi a participação no fórum? Então, foi muito importante esse fórum, a gente conseguiu reunir bastante representação da classe artística. O Conselho de Cultura tem uma participação muito efetiva dos artistas da cidade e a gente tem um grande número de artistas muito interessados em saber como funcionam as políticas públicas, os editais, os projetos. Então, é uma classe muito organizada, especialmente o pessoal do teatro e das artes visuais. Então, a gente conseguiu reunir um número bem bacana de artistas e realizamos o fórum, que teve como objetivo revisar o texto do Plano Municipal de Cultura. E nós conseguimos, em um final de semana, revisar todo o texto, atualizar, na verdade, porque o plano tem duração de 10 anos, e aí a gente conseguiu adaptar para as nossas necessidades para os próximos 10 anos, né? Pensando a cultura em Itajaí para os próximos 10 anos. É já uma política de longo prazo, né? Isso, então a gente viu quais são as necessidades reais e o objetivo era também fazer um plano em que a gente tivesse metas possíveis de alcançar, porque às vezes a gente fica com metas um pouco mais difíceis, então a gente fez metas que também a gente pode contar com o apoio do poder público municipal, né? Algumas a gente precisa do estadual e federal, mas assim, a maioria das metas a gente pensou no que a gente consegue resolver a nível municipal mesmo. E quais foram as classes de artistas ou de pessoas, sejam elas representantes governamentais ou os representantes das próprias classes artísticas que participaram do fórum? A gente tem praticamente todas as linguagens representadas no Conselho, né? Então, o teatro, a dança, a música, as artes visuais, o circo, a cultura afro, a cultura popular, o cinema. Eu não quero me esquecer, talvez eu esteja me esquecendo, a produção cultural também. Então, a gente tem várias linguagens e a gente tinha cerca de 3 a 4 artistas dessas linguagens representadas no fórum. E, a nível governamental, a gente contou com a participação dos gestores da Fundação Cultural, em especial. Eu acho que somente da Fundação Cultural. Mas o Conselho tem cadeiras dentro de todas as secretarias, né? Mas, efetivamente, participa mais os gestores da Fundação Cultural mesmo. Sim, e, assim, você falou que o tema geral era para reconstruir ou adaptar o Plano Municipal de Cultura. Isso. E dentro desse tema, quais foram os outros temas trabalhados e como é que foram trabalhados? Bom, aí dentro do tema a gente tem várias questões. Um ponto bem importante que já estava no plano e que ainda foi uma meta que não conseguiu ser alcançada é a necessidade da gente ter um corpo técnico de funcionários da Fundação Cultural de cargos efetivos, né? Infelizmente, esses cargos são cargos comissionados e com a troca de gestão a gente acaba perdendo pessoas que estavam realizando um trabalho e aí entram novas pessoas que
por vezes não tem muita experiência na área cultural e a gente tem que começar a fazer todo um trabalho novamente. Então, um dos princípios do plano é que seja criada uma lei em que os funcionários da Fundação Cultural, em sua maioria, não todos, a gente sabe que politicamente não dá para ser todos, mas que tenham esses cargos efetivos e com experiência técnica comprovada na área cultural. E isso é importante porque as políticas elas precisam ter continuidade, né? No momento que alguém apresenta, por exemplo, um projeto, né? Se inscreve em algum programa, ele não tem essa continuidade, quem está lá não consegue, às vezes por inexperiência ou por estar ali naquele cargo de forma colocada ali, muito recente, às vezes não tem nem como dar esse suporte necessário ao artista, né? Então, a gente luta por isso, que a gente tem um corpo técnico, a área da cultura, ela tem uma especificidade muito grande, então precisa ter um conhecimento específico da área, né? Não necessariamente precisa ser artista, mas tem que ser alguém sensível às necessidades da classe, né? Em que entenda o que precisa, os mecanismos para se realizar um projeto, toda a questão. Quando a gente faz um projeto cultural, envolve muitas pessoas, isso que às vezes as pessoas não sabem, desconhecem, né? Então, tem todo o setor de técnica, de iluminação, de sonorização, figurino, direção de palco, o próprio artista em si, se é do teatro, da dança, da música. Então, é uma rede muito grande de pessoas, né? A cultura gera emprego e renda. Então, é por isso que a gente pensa que precisamos de pessoas muito técnicas para poder avaliar esses projetos e pensar numa cidade mais inclusiva, mais diversa, né? Com políticas públicas pensadas para a cultura, porque às vezes as pessoas não se dão conta dos seus direitos, mas a cultura está na Constituição, ela está do lado da saúde, da educação, do saneamento básico, da mesma forma, é um direito do cidadão, né? O acesso à cultura. E é essencial, né? Essencial, né? Titã já diz, né? A gente não quer só comida. Não quer só comida, a gente quer diversão e arte, porque isso faz a gente respirar muito melhor. Inclusive, agora você falando sobre isso, eu me recordei, acho que foi ontem, eu vi um filme já até antigo, acho que foi produzido em 2007, que está na Netflix, inclusive. É um filme brasileiro, né, que diz Tempos de Paz, em que vem um artista de fora e ele fala que, na verdade, a arte acaba salvando ele. Ele era um artista de teatro e um dos personagens, que era um antigo torturador, diz para ele assim: se você me fizer chorar com as tuas histórias, eu te dou o visto de entrada no Brasil. Isso é pós-guerra, 1945. E aí ele conta várias histórias esdrúxulas da guerra e ele falou, e o outro conta as torturas que ele fez com os presos políticos e tal. No último momento, ele recita um poema e, ao recitar esse poema, como se fosse uma lembrança sua, ele faz o torturador chorar e dá o carimbo de entrada no país, né? Quer dizer, a cultura, né, o teatro, a literatura salvou essa pessoa. E nos salva todo dia, não é mesmo? Se a gente for comentar, então, durante a pandemia, né, o que seria da gente sem a arte, sem os artistas. Quando eu me dei conta que eu estava em casa e eu vi na televisão o Caetano Veloso dentro da sua casa com seus filhos fazendo um show pra gente, dentro da sua casa, eu fiquei pensando, olha a força da arte, e se não fosse a arte, como é que a gente tinha se salvado desses tempos, né, que a gente está vivendo? Se não fosse o acesso à literatura, ao cinema, à música e tudo que os artistas, com uma generosidade imensa, disponibilizaram para a gente gratuitamente através da internet ou com contribuição espontânea, como eram todas essas lives, né, que a gente assistia. E assim, foi um tempo terrível, né, o tempo da pandemia para todas as áreas, mas a cultura especificamente, os artistas saíram, acho que foram os mais prejudicados, porque foram, inclusive, foi o último setor a voltar. A voltar. E
como que a classe artística aqui de Itajaí reagiu a esse tempo? Embora a prefeitura tenha feito um edital e tal para dar algum... A Fundação Cultural teve uma ação assim exemplar, assim foi motivo de orgulho para o estado inteiro. Foi um dos poucos municípios que não devolveu a verba, teve um gerenciamento muito bom pelo edital da Lei Aldir Blanc. Então, nós conseguimos distribuir todo o recurso através de um edital de chamamento emergencial aos artistas em pandemia. E a Fundação Cultural também manteve os contratos dos projetos, né, como Arte nos Bairros, que tinha mais de 80 professores contratados, que mantiveram as atividades, realizando vídeos, lives e oficinas à distância. A Fundação Cultural manteve esse projeto, manteve também o Conservatório de Música e outros programas e projetos que tinham contratos até dezembro. Então, assim, Itajaí saiu muito na frente na gestão dos recursos e foram realizados inúmeros projetos em vídeo e projetos maravilhosos que podem ser conferidos aí no canal da Fundação Cultural. Inclusive, o Festival de Música foi todo online, com oficinas e shows. E a gente sabe de municípios muito perto aqui que, infelizmente, não conseguiram fazer a gestão do recurso e tiveram que devolver para o governo federal o recurso da Lei Aldir Blanc. E o que um tanto artista bom e passando, às vezes até necessidade mesmo, né? Por causa que não tinha mais o seu show para vender. Isso. E fragiliza demais o setor, né? Quando algumas prefeituras devolvem o recurso, o governo federal entende que não está precisando, né? Então, no momento, a gente está com a segunda lei Aldir Blanc e a lei Paulo Gustavo congeladas, né? Os recursos estão paralisados, a gente ainda não sabe. Inclusive, uma das exigências para que a gente receba os recursos de lei é que o município realize um fórum de cultura e a conferência municipal. Por isso que a gente também quis acelerar para fazer o fórum ainda esse ano e estamos planejando fazer em março do ano que vem a Conferência Municipal de Cultura para que a gente fique com tudo organizado para receber os recursos. Nossa, que interessante isso que tu falaste. Coincidentemente, em março do ano que vem também vai acontecer a Conferência Municipal de Saúde. Eu estava agora há pouco, gravei com o pessoal do Conselho de Saúde, né? E eles falaram também é março. Então, março vai ser o mês das conferências aqui. Então, tem tudo a ver, né? Música e saúde, cultura e saúde, Faz né? parte. Acho que são coisas Principalmente completamente relacionais. Nossa, tem muitos... A minha área é da música, né? Então, posso falar com mais propriedade, assim. Tem muitos estudos de musicoterapia e comprovados o quanto a música tem o poder de curar, a arte em geral, mas eu falo de forma mais confortável da música. A gente tem um trabalho na AMA, que é a Associação dos Autistas aqui em Itajaí, que o professor Rodrigo Paiva desenvolve e ele se especializou em musicalização para crianças com autismo e tem desenvolvido um trabalho maravilhoso junto à entidade, assim, então comprovadamente a música tem tudo a ver, a arte em geral, mas a música tem tudo a ver com a cura, né? Então, vai ser bem interessante mesmo essas conferências estarem na mesma data. Então, assim, para fechar o nosso bloco aqui, que já está quase se esvaindo agora no primeiro bloco, eu gostaria de saber, você adiantou que um dos pontos era, que não foi, um dos objetivos era se ter um corpo técnico efetivo. Uhum. Já tem algum encaminhamento para uma nova reivindicação quanto a isso da gestão municipal? Não, ainda não. A gente está aguardando os trâmites. Talvez a gente possa encaminhar isso através solicitando com a nossa vereadora Hilda Deola, que é a nossa representante da cultura aqui na casa, né? Ela já conseguiu aprovar a lei do meu primeiro livro e aos poucos a gente, com o trabalho da Hilda, vai conseguindo colocar a cultura na pauta do município de discussão de políticas públicas, né? Oxalá, é bom demais. Isso é muito bom. É a primeira vez que a gente tem uma representante aqui na casa
que trata que é diretamente da cultura. Todos os vereadores sempre falam da cultura e reconhecem a cultura como muito importante, mas a Hilda é uma pessoa da cultura, ela tem um grupo de serenatas, ela é professora de música, educadora musical, cantora. E esteve muito tempo também à frente, ou na direção da Casa de Cultura e da Fundação Cultural, né? Então, ela é muito, muito sensível e entende muito das necessidades do setor, né? Então, a gente está bem feliz com essa oportunidade de tê-la aqui nos representando, né? Que bom. Bárbara, a gente tem que fazer um pequeno intervalo. Na volta, a gente fala mais a respeito de tudo o que aconteceu, não só no fórum, mas também como é que estão essas políticas públicas culturais aqui no nosso município. Só um minuto, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Nós voltamos aqui com a Bárbara Damasio, que preside o Conselho Municipal de Políticas Culturais e é uma cantora também, assim, aqui da região, que a gente fica sempre encantado quando te ouve, né? Obrigada. Bárbara, a gente começou a falar, né, sobre o fórum que aconteceu agora no mês de outubro e você elencava alguns pontos que foram trabalhados nesse fórum. Mas agora eu gostaria de saber o seguinte, você já disse, né, várias representatividades estavam dentro do fórum. As câmaras, a Câmara de Teatro, a Câmara de Música, as diversas câmaras que compõem, né, as temáticas dentro do Conselho, como é que estão? Elas estão funcionando? Olha, a gente tem uma organização, é muito fácil presidir o Conselho, porque as câmaras setoriais realmente são muito organizadas, fazem reuniões bimestrais ou mensais e já trazem as pautas para as reuniões do Conselho, né? Tem algumas áreas que conseguem se organizar melhor e tem outras que ainda estão nos seus processos, mas de um modo geral, as câmaras são bem atuantes. E prova disso é que alguns festivais, por exemplo, como o Festival de Teatro Tony Cunha, a Feira Literária, o Festival de Literatura que chama, eles já estão sendo geridos pelas setoriais, com o apoio da Fundação Cultural, mas com comissões técnicas formadas pelas setoriais. Então, para a gente é muito, muito bacana quando a gente vê essa atuação. E especialmente assim, essa gestão da Fundação Cultural, que tem à frente o professor Normélio, o Vanderlei, é uma gestão muito aberta ao diálogo e então a gente consegue, enquanto artista, enquanto conselho, uma comunicação muito boa. Existe uma vontade pública de fazer tudo dar certo. E, então a gente consegue um diálogo bem, bem bacana entre a classe artística e o poder público. A formação do Conselho de Políticas Culturais, ela é paritária entre entidades do setor e o governo? Isso. Então, a gente tem representantes, né, do governo, das entidades, a gente tem também as associações, né? A ProArte, que eu trabalho há 15 anos, também tem uma cadeira, né? Algumas secretarias. Vou aproveitar o espaço para dizer também que a gente está esperando os representantes das secretarias. É muito importante que a gente amplie esse diálogo e que possa... O que aconteceu? Desculpa, não teve nomeação ainda? Não foram nomeados? Não, já estão nomeados, mas as pessoas não vão nas reuniões. Só quando acontecem assim, algumas pautas de interesse de determinadas secretarias. Pelo menos desde abril que eu estou, tem pouca representação. Então... A gente sabe que o conselho é totalmente voluntário, é uma reunião mensal, então as pessoas têm que ter essa energia, todo mundo está passando por momentos
pessoais, né? A gente veio também de eu agora estou realizando eu prefiro fazer as reuniões presenciais. A gente veio da pandemia realizando as reuniões online, mas eu acho que ainda não superamos assim algo. Como é uma reunião por mês, eu prefiro fazer presencial, que também é uma forma da gente encontrar as pessoas. Sou um pouco analógica nesse sentido, assim. Mas talvez seja um dos motivos da evasão. Talvez a gente pudesse retomar algumas reuniões online. A gente está ainda tentando entender, né? Ou se a comunicação também não está sendo efetiva, se não chega os chamados das reuniões, né? A gente vai tentando, como eu entrei há pouco tempo, eu estou testando o que vai dando certo, né? E estou fazendo o mesmo esquema que a Elaine Kalov, que era a antiga presidente, fazia, né? Mas a gente vai testando as possibilidades também, né? De ver qual é a forma de atingir o maior número de pessoas. Eu sou da música e, infelizmente, do setor da música a gente tem pouquíssima representação. Do jeito que é Itajaí com música? Exato. Então, a gente tem muita política pública, tem um festival que ano que vem vai fazer 25 anos, um conservatório de música, mas os artistas em si não têm essa relação com o conselho, né? Uma coisa que a gente vai construindo. E assim, Bárbara, você falou que praticamente algumas secretarias não estão, as pessoas nomeadas não estão indo. Isso não atrapalha nas deliberações? Eu sei que vocês são um conselho consultivo apenas, né? Não são um conselho deliberativo. Porém, a política cultural, ela passa necessariamente pelas indicações que são dadas dentro do conselho. Não atrapalha isso? Determinadas pautas, sim, né? Eu até vou fazer um convite pessoal. Agora a gente está precisando discutir com a Secretaria de Turismo, né? A gente teve agora a Marejada, onde teve diversas apresentações de músicos da cidade, com uma programação intensa, diária. E a gente quer, junto do Conselho e com a Secretaria, discutir como que se foi feito esse processo seletivo dos artistas, como que eles entenderam essa parte de inscrição, né, de curadoria, quem que fez essa curadoria, outros eventos que a Secretaria de Turismo poderiam estar coordenando, que hoje estão a cargo da Fundação Cultural. Então, acho que a gente poderia sugerir algumas coisas para que dividir um pouco o trabalho. Hoje, a Fundação Cultural tem muito trabalho com uma equipe pequena, muitos eventos e alguns eventos como Natal Encanto, como Carnaval e outros eventos, ao meu ver, o aniversário da cidade, poderiam estar em parceria com a Secretaria de Turismo, numa curadoria. Teria que trabalhar conjuntamente, isso, né? Porque eu penso que sim. E aí é isso que a gente vai sugerir enquanto conselho, né? Poder fazer essa junção de alguns eventos, né? E no intuito de ajudar, de colocar também a classe à disposição para pensar junto outro formato, né? Sim, porque principalmente a Secretaria Municipal de Turismo deveria caminhar muito de mãos dadas também com a Fundação e com o Conselho, que ele representa, para ajudar a cidade a crescer mais. Porque, por exemplo, um evento como houve, não tem os números da Marejada ainda, mas, por exemplo, Festival de Música atrai muita gente de fora para cá, dá muita visibilidade para a cidade. E esse ano, especialmente, a gente teve um festival que foi totalmente na rua. Os palcos foram todos na rua, desde ali da Casa da Cultura. Na Casa da Cultura tinha um palco lá dentro do átrio da Casa da Cultura, um palco no pátio ali na Praça Arno Bauer, entre a Casa da Cultura e o museu, e um outro palco na frente da Igreja Matriz. Então, o festival se deu todo naquele entorno do centro histórico, que a gente chama. A gente imagina que, bom, isso não precisa de muitos dados, né? Porque o Teatro Municipal tem 560 lugares. Então, quando a gente coloca um espetáculo no Teatro Municipal, a gente já sabe que vai entender 560 pessoas. Ali na rua, passaram muito mais do que 560 pessoas por shows, né? Por show diariamente. Então, a gente já sabe que alcançou um número muito maior de pessoas, né? Exatamente. E essa popularização boa, é bom que as pessoas saibam o artista que tem aqui, o que está se desenvolvendo de trabalhos aqui.
É muito bom receber também artistas nacionais e regionais, mas sempre linkado com o que se está produzindo aqui, porque Itajaí produz muita cultura, né? Muita. E é bom a gente criar essa identificação. Eu falei sobre isso na abertura do fórum. Eu sempre, na minha trajetória artística, as pessoas me perguntam, Bárbara, por que tu não vai morar no Rio de Janeiro? Por que tu não vai morar em São Paulo? Por que tu não se inscreve no The Voice? E eu sempre digo, eu tenho tanto orgulho de poder morar na cidade que eu nasci, produzir artisticamente aqui, viver do meu trabalho aqui, porque eu acho que a gente tem que parar com essa coisa de centralizar a arte no eixo Rio-São Paulo. O Brasil é imenso e cheio de produção cultural. Então, acho que essa questão da descentralização é muito importante. E aí é onde entra esse trabalho efetivo das políticas públicas para que os artistas possam realizar seu trabalho na cidade em que mora, não tenho que se deslocar. Eu amo Itajaí, eu sou uma apaixonada por essa cidade, eu amo viver aqui, eu amo a minha casa, as relações que eu construí de amigos, né? Minha família está toda aqui, então eu não vejo necessidade. Hoje eu vivo bem, realizo a minha arte na cidade que eu moro e ainda estou tendo essa oportunidade de estar à frente do Conselho para discutir essas políticas públicas culturais, ainda pensar num plano de cultura, pensar essa cidade nos próximos 10 anos. Então, é uma oportunidade imensa também de pensar coletivamente também, não só no meu trabalho, mas para toda a classe artística, né? E de que forma a gente pode tocar e mudar a vida das pessoas através do nosso trabalho, né? Então, Bárbara, tu acabaste de dizer o seguinte, uma das diretrizes, uma das metas era a criação de um corpo efetivo para atuar na fundação e na análise de projetos, enfim. Quais outros pontos, esse ponto foi recolocado no caso, né? Foi. Foi dado continuidade a ele para os próximos 10 anos. Que outros projetos há saídos do fórum que o Conselho possa tentar fazer com que isso chegue ao governo e se transforme realmente numa política pública? A gente está com uma questão da manutenção e do restauro dos prédios históricos, né? Os equipamentos culturais da Fundação Cultural. Então, a gente falou... Teatro Municipal, Casa de Cultura... a galeria ali na Rua Lauro Miller, naquele casarão que funcionava a parte administrativa da Fundação Cultural, que agora não tô me lembrando o nome, nossa, me fugiu. Casa Malburg, não é? E então a gente tem esses espaços para pensar o gerenciamento, né? A Casa da Cultura está assim precisando urgentemente de um restauro, né? E é muito específico, porque é um prédio muito antigo, precisa de uma verba muito alta mesmo, né? Então, a gente está nessa luta. Isso foi um dos pontos bastante discutidos, né? A manutenção dos editais já existentes, a ampliação do Fundo Municipal de Cultura. Hoje a gente tem uma porcentagem pequena dentro da arrecadação do município para a área cultural. A gente precisa aumentar esse número para a Lei de Incentivo à Cultura. E o Fundo Municipal, ele atua hoje em editais, em chamamentos públicos, mas a gente quer que o Fundo Municipal também seja um prêmio para o artista. O artista se inscreve no edital e recebe esse recurso sem precisar buscar apoio de alguma empresa, através da redução do imposto de renda, enfim. Isso é uma coisa, né? A gente quer a ampliação. A gente quer que permaneça a Lei de Incentivo à Cultura nesse formato, mas também queremos que o Fundo Municipal seja nesse formato de prêmio, então, por trajetória, né, por tempo de atuação na cidade, enfim. Isso vocês já estão propondo? Já estamos propondo. E isso passa aqui pela Câmara de Vereadores também ou não? Passa também. Uhum. Então, nesse caso, o governo teria que mandar um projeto de lei para cá para... através da sugestão de vocês, né? Isso, para que a gente possa ampliar esses recursos. Hoje a atuação na cidade é realmente muito expressiva e o orçamento destinado já não comporta, né? Hoje o festival de música, o festival de teatro é bienal, mas o festival de música é anual e ele tem no seu projeto que traga
que faça uma conexão do artista local com o artista da cena dita nacional. Eu não gosto dessa expressão artista nacional, porque todos nós somos brasileiros, eu acho uma coisa meio daquele lugar que a gente está falando, do eixo, Rio, São Paulo, parece que é o que, né? Mas a gente trazer convidados de fora, que não sejam artistas de Itajaí, então isso prevê um orçamento maior, porque tem deslocamento, passagem, hotel e o próprio recurso do show em si, né? Os orçamentos dos shows são mais caros, né? Então, a gente precisa rever esses orçamentos. Esse é o nosso grande desafio à frente do Conselho. Hoje, você tem ideia de quanto do orçamento municipal vai destinado para a cultura? Menina, eu acho que é menos, é 0,1, 0,2. Me corrijam aí depois quem está assistindo. É muito pouquinho. Sabe que a partir do ano que vem agora, no orçamento, já vai constar emendas impositivas, né? Que a Câmara acabou de aprovar essa lei, né? Das emendas impositivas. Lógico, metade é para a saúde, mas a outra metade, de repente, o Conselho junto à Câmara também poderia conseguir um valor maior, né? Vocês já estão trabalhando nesse sentido, não? Sim, existe isso. Já estava tramitando quando eu entrei. Eu acho que existe uma dificuldade ainda dos governantes, não é de Itajaí, não é uma coisa pessoal daqui, em geral, do entendimento da cultura e da arte de um modo mais simbólico. Existe muito entendimento da cultura como entretenimento apenas, né? E de atingir o maior número de pessoas com trabalhos que já estão na grande mídia. A gente no Conselho faz o trajeto totalmente na contramão disso. A gente trabalha com a simbologia, com o fomento, com o estudo, com a pesquisa, na arte, dos povos originários, entendimento de quem é aquela senhorinha que é curandeira lá no bairro Espinheiros, qual é a cultura de lá, quais são as manifestações, as festas religiosas. A gente está pensando na simbologia da arte, no estudo, no fomento. E na criação de identidade também da região, né? Isso, e pensar o que é a cultura local, né? O que é a pesquisa da cidade de Itajaí. Quem são os nossos escritores, né? Os nossos músicos. Hoje o Conservatório de Música leva o nome do Carlinhos Nils, que foi um grande músico, né? Que chegou com o seu trabalho, levou o nome de Itajaí para os Estados Unidos, uma pessoa assim que era também multiartista, era artista plástico, também era do teatro. Então, a gente tem que pensar quem são essas pessoas e a nossa identidade cultural. E, às vezes, esse pensamento ele fica muito midiático, né? Então, a gente está querendo fazer esse movimento mesmo. Para isso, existe o Conselho para quebrar isso. Falando em quebrar, o nosso tempo já está quebrado nesse bloco, mas no próximo a gente continua aqui falando mais a respeito das políticas culturais de Itajaí. É só um minuto, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista a Bárbara Damasio, presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Bárbara, a gente falava um pouco sobre o fomento, sobre uma mudança, né, no caso, de posicionamento mesmo, tanto das autoridades dessas políticas públicas voltadas só ao entretenimento, quando na verdade elas, pelo que vocês já discutiram no Conselho, deveria ser
na criação de uma identidade própria e no fomento daquelas atividades que não são necessariamente midiáticas. É isso? A gente tem batalhado para promoção, para o fomento de festivais que já estejam na agenda do município e que se tornem lei, né? A gente não pode perder. Por exemplo, o Festival de Música, ele já vai para a sua 25ª edição. São 25 anos de resistência. É um festival de resistência, porque ele acontece por vontade do setor e também por vontade pública. Mas daqui a pouco troca de gestão ou vem um prefeito que entende que não precisa ter mais festival de música, que já tem conservatório. Como é que a gente fica, né? O festival precisa ter uma associação própria, precisa ter uma lei que nos abarque não, o festival acontece independente de mudança de gestão, de corpo técnico da fundação. Não está no calendário oficial do município? Eu não sei te dizer, Elisa, assim, ele acontece... aliás, sei te dizer, teve um calendário que... Teve anos que teve aqueles eventos Ocean Race e o festival entrou junto nesses eventos. A classe não apoiou essa decisão, então está no calendário que é em setembro. O festival deve acontecer em setembro, pegando aquele feriado do dia 7. Então, a gente sabe que vai acontecer porque tem vontade pública, mas daqui a pouco, se não tem mais vontade pública, né? Então, a gente precisa... Pode ficar, como aconteceu naquele ano, de ficar a reboque de outros eventos maiores, tirando o foco, tirando a luz de cima do festival. Né? Isso. Então, a gente está pensando também, enquanto setorial de música, porque além de presidir o conselho, eu também sou diretora da setorial de música. E aí a gente está pensando em construir juntos e pensar, porque o festival ele tem uma história, ele tem uma linguagem, e a gente pensar de que forma a gente mantém essa linguagem, que seria mais voltada ao repertório do Conservatório de Música, dentro da linguagem da MPB, do jazz, da música instrumental brasileira. A gente manter essa linguagem com mais inclusão, com mais diversidade, né? com presença de mais mulheres. Hoje o festival tem a parte de oficinas e a maioria dos professores que vêm ministrar as oficinas são homens. Então, a gente precisa ter mais representatividade, né? Então, como que a gente está pensando, enquanto setorial de música, junto com a Fundação Cultural, como é a nossa linguagem desse festival e como que a gente faz para tornar ele cada vez mais diverso, né? E isso também, você falou, acho que foi no segundo bloco, né? A gente estava falando sobre que a Casa de Cultura precisa de uma reforma estrutural, né? E da parte física mesmo. Isso vocês estão trabalhando em conjunto ou em paralelo ao Conselho do Patrimônio Histórico? O patrimônio ajuda, tem uma cadeira no conselho, mas o patrimônio, a área do patrimônio tem um próprio conselho. O que a gente está fazendo enquanto conselho é tentar fazer um regimento interno da casa, né? Para poder ter esse documento em mãos. Hoje a casa funciona de uma forma assim, por exemplo, um artista que quer usar uma sala tem que pagar uma taxinha para manutenção do espaço, mas a gente quer fazer um regimento para que as coisas estejam mais estruturadas, a ocupação das salas seja via edital, assim como das galerias, né? Para que tudo seja de uma forma mais transparente possível os processos, né? Então hoje nós temos um GT, um grupo de trabalho que está elaborando o regimento interno da Casa de Cultura. Então, talvez esse seja também dos grandes desafios do Conselho. E em que momento, assim, por exemplo, o Conselho está ao lado ou junto ou propondo à Fundação Cultural, por exemplo, um calendário de eventos? Não, engraçado perguntar isso, porque na nossa última reunião nós falamos sobre isso, da necessidade da gente ter um calendário fixo, porque no aniversário da cidade, que naquele período de junho tinha tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo,
que a gente não conseguia estar em todos os lugares e prestigiar os colegas, né? Então, assim, hoje a gente já tem material, projetos, fomento, através dos editais, da Lei de Incentivo à Cultura, para ter um calendário mesmo anual de projetos. No segundo semestre, na área da música, eu já consigo fazer um desenho para ti, mais ou menos, né? Em agosto, a gente tem o Itajazz, que é um festival que é até anterior ao Festival de Música, mais focado na linguagem do jazz mesmo, comandado pelo Arnold Melo, pela Louise Lucena e pelo Peninha, que fundaram a banda Itajazz, e através desse projeto é que motivou o Festival de Música. E aí, em setembro, a gente tem o nosso festival já consagrado de 25 anos. Agora, em novembro, temos um festival de blues, né? Então, que já também entrou no calendário. Os meninos da banda The Headcutters que organizam, eles vieram de Chicago, fizeram uma temporada de shows lá. Então, Itajaí tem, assim, tanta produção cultural e tanto artista que sai daqui e leva o nome da cidade. É impressionante, assim, o que a gente tem realizado, né? Inclusive também na área do teatro, na área da dança, é espantoso que uma cidade que tem hoje, aí, calculando mais ou menos por baixo, 220 mil, 230 mil habitantes, tenha tantos grupos de teatro, seja de teatro convencional, seja de teatro de bonecos também. Nós temos muitos aqui. Isso tudo teria que ter um calendário para abarcar todas essas correntes, né? O Festival de Teatro Tony Cunha foi um sucesso esse ano, assim. Então, eu acho que aos poucos a classe está cada vez mais se organizando e o Conselho, eu estou à frente e tenho essa nobre missão, né, de organizar todas essas linguagens e propor um diálogo junto ao poder público. Na época de eleição, a gente realiza sabatinas com os candidatos para entender o que as pessoas... Na verdade, a gente vive numa bolha, né, Elisa? A gente acha que as pessoas consomem a cultura da cidade, mas não, a gente vive nessa bolha cultural. E a gente precisa alcançar mais pessoas ainda. Para isso, uma boa... Desculpa até te interromper, Bárbara, mas eu achei muito interessante que o último festival de música, de tirar só da Casa de Cultura, de dentro do teatro, e trazer isso para a rua. Muitas pessoas nunca foram ao Teatro Municipal. Às vezes eu estou lá na Casa da Cultura, porque o Conservatório de Música ele ainda está abrigado na Casa de Cultura. Tem pessoas que perguntam se pode entrar. Tem gente que não sabe que é um prédio público, que é aberto à visitação, que tem galeria de arte. As pessoas têm medo, acham que não podem entrar, muito menos no museu. Nosso museu é maravilhoso e a gente tem pouca visitação, né? Claro, quando vai a escolas, enfim. Então, a gente precisa tornar o cidadão da cidade protagonista desse movimento, né? De conhecer os seus próprios espaços, né? Porque muita gente com as quais eu já encontrei, cidadãos, às vezes até nascidos aqui mesmo, que não sabem que nós temos, por exemplo, 2 museus, e 2 museus, assim, de ponta. Né? Então, essas políticas teriam que ser também melhor trabalhadas exatamente para mostrar, para trazer para o público a variedade que se tem, né? Está sempre discutindo de que forma alcançar o maior número de pessoas. A gente já viu que as redes sociais ela alcança determinado nicho, que alguns públicos ainda preferem o papel, a divulgação, um panfleto, de outdoor, atinge muitas pessoas. A gente está rádio, né? Comunicação de massa, televisão e rádio. Então, a gente vive discutindo de que forma que a gente vai ampliar e fazer com que as pessoas... Porque muitas pessoas ficam falando, mas eu não fiquei sabendo, né? Então, como que a gente faz? Para a gente estar num trabalho aí incansável, para que as pessoas saibam do que acontece nessa cidade tão plural, tão diversa, cheia de artistas, gente produzindo. E quem quiser acompanhar o trabalho de vocês, como é que faz? Vocês se reúnem quando?
E onde? A gente tem reuniões mensais, mas são itinerantes. Então, a gente tem a nossa página do Instagram, onde divulga as reuniões. Do Conselho. Do Conselho, isso. E na Fundação Cultural também sempre sai uma nota. A última reunião nós fizemos aqui na casa, inclusive, foi muito legal, aquela mesa maravilhosa na sala do plenarinho. E aí a próxima provavelmente vai ser na Casa de Cultura, é sempre na primeira ou na segunda do mês. Primeira ou segunda? Isso. É um horário talvez ruim, né? Mas é às 16 horas. Então, a gente pensa assim, os artistas têm horários mais flexíveis, porque normalmente trabalham no final de semana, né? Mas o importante é participar, né? Isso. Até porque ajudar a construir as políticas também que vão fazer o povo todo pensar, né? Pensar e se divertir e crescer. E também aumentar seu senso crítico, né? O seu olhar sensível, artístico sobre a vida, né? Com certeza. Bárbara, nosso tempo está esgotado, infelizmente. Quero te agradecer demais a tua presença aqui. Sei que você faz muitas coisas, mas tira um tempinho mais vezes para vir aqui conversar com a gente. Prazer. Eu adoro conversar, então estou sempre à disposição. Muito obrigada, Elise. Parabéns pela condução dos trabalhos aqui também. Obrigada e obrigada a você. E a você também que nos assiste, muito obrigada por acompanhar a nossa programação. Continue vendo no canal 14 da Claro e também lá no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. E lá, não se esqueça, tá? Aquela mensagem vale. Curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, que está crescendo, e faça a informação circular. Até o próximo Câmara Aberta.